Olá! Antes de qualquer coisa, eu quero dizer gratidão às mais de 10 mil pessoas que estão participando dessa semana de inteligência emocional, se permitindo dar mais esse passo na jornada pessoal evolutiva. A gente aqui acredita que a melhor maneira de ajudar na cura coletiva do planeta Terra, de ajudar outras pessoas, é começando por nós mesmos. Então, gratidão por você estar aqui expandindo a sua consciência, reprogramando a sua mente para uma versão ainda melhor de você mesmo. Porque fazendo isso você se torna um exemplo, uma influência para as pessoas que convivem com você e dessa forma é que a gente realmente faz a nossa parte. E para quem chegou agora, eu sou a Beta, sou mestre em cura energética e programação neurolinguística e nessa série de vídeos da Semana da Inteligência Emocional, eu e o Bruno vamos te ensinar de uma forma bem simples e fácil de entender como que você pode reprogramar a sua mente de traumas, fobias, padrões de comportamento, crenças limitantes, que muitas vezes você nem sabe que carrega, de onde vieram e que estão aí no seu sistema te impedindo de ter a vida que você realmente quer ter, de ter os resultados que você quer ter e muitas vezes atrapalhando a sua saúde mental, emocional, física, energética, interferindo nas suas relações e afetando inúmeras áreas da sua vida. E essas ferramentas vão te ajudar a melhorar a sua comunicação, a sua autoestima, te trazendo uma verdadeira expansão de consciência, uma clareza mental, um coração mais leve, sem carregar tanta bagagem emocional que às vezes te puxa para baixo, te desprendendo de tudo aquilo que já não serve mais ao seu bem e à sua evolução mais elevada. E para te provar o poder dessas técnicas, eu vou te mostrar o depoimento das minhas alunas que tiveram resultados incríveis apenas com uma simples meditação, onde eu utilizo algumas técnicas de PNL. Passando para expressar a minha gratidão. Sua meditação guiada já me livrou de diversas crises de ansiedade. Quando eu percebi as crises, já colocava o fone com a meditação e só ouvir sua voz minha crise já ia passando. Hoje estou sob controle das crises. Obrigada, Deus abençoe sua vida. Gratidão é a palavra sobre esse seu primeiro vídeo e a meditação. Estava com uma crise depressiva que não queria mais viver e já me sinto com energia, que a minha vida tem um propósito aqui. Obrigada pela luz. Oi, Beta. Gostaria de dar meu depoimento. Aconteceu um grande milagre comigo. Eu tinha um caroço na minha mão direita, um cisto, e sentia dor. Há mais ou menos uns 2 anos, e ele só crescia. Porém, eu até esqueci que ele estava ali. Acabei aceitando o caroço. E semana passada percebi que ele desapareceu. Não tem mais nada. Quero agradecer por toda a energia de cura e amor que você coloca nas meditações, nos vídeos e aulas. Eu sinto um carinho e um amor muito grande por você. E você já faz parte da minha vida. Gratidão por sua luz. Não sei por onde começar. Só consigo dizer gratidão. Muita gratidão. As lágrimas não param de cair. Começo a sentir-me cada vez mais em paz e a conseguir perdoar-me por nunca me ter valorizado como devia valorizar. Obrigado por todos esses vídeos de cura energética que tanto têm me ajudado a cicatrizar feridas muito abertas. Muita gratidão. Você deve estar se perguntando por que eu e o Bruno resolvemos ensinar tudo isso, de forma gratuita para você nessa semana. Eu não sei se você sabe, mas eu faço vídeos aqui na internet. Muitas pessoas acompanharam o meu processo nos últimos 10 anos, meu processo de mudança pessoal, cura mental e emocional, e todos os resultados que eu tive, que não seriam possíveis sem as técnicas de PNL e reprogramação que eu fiz em mim mesma. Eu recebo, gente, pedidos diários de pessoas que querem ser atendidas e pedidos de pessoas que querem que a gente ensine essas técnicas. Hoje nós temos mais de 100 mil alunos de lugares diferentes do mundo inteiro. Para você entender melhor, eu passei muitos anos da minha vida com depressão, com ansiedade, com pânico, com fobia social. Muitas vezes as pessoas duvidavam que eu ia conseguir mudar tudo isso, porque eu tinha crenças muito profundas mesmo instaladas lá no meu sistema. Uma vez, gente, no meu primeiro emprego, muito tempo atrás, eu era secretária. E eu só consegui aquele emprego porque uma namorada do meu irmão na época conseguiu a vaga para mim. Eu não precisei fazer entrevista de emprego. E aí, não passou nem um mês e eu fui demitida. Por quê?
Porque meu trabalho era passar ligações e recados, mas eu tinha muita vergonha de falar com os meus chefes, que eram os donos da empresa. Então, quando vinha um recado, eu não passava o recado porque eu não conseguia falar com eles. Eu realmente não conseguia me comunicar, eu tremia de medo. Por quê? Porque eu cresci ouvindo dos meus pais que eu era muito tímida. Quando alguém vinha falar comigo, eles já afirmaram, não fala com ela é muito tímida, ela tem vergonha de falar. E eu cresci ouvindo aquelas afirmações. E se hoje eu tô aqui, é porque eu virei esse jogo. E você também consegue, em qualquer setor da sua vida. Eu fiz várias formações com grandes mestres, eu lancei um livro, eu dei palestras nacionais e internacionais, eu me tornei treinadora motivacional, mentora de cura energética. E nessa trajetória eu conheci o Bruno, que tinha uma história muito parecida com a minha. E hoje eu e o Bruno fazemos cursos online e também presenciais, retiros de cura e programação emocional e energética. E nós vivemos o nosso propósito e a nossa missão, que é juntos levar e ensinar sobre essa cura emocional, mental e energética para mais pessoas que a gente puder, porque eu entendo que quanto mais pessoas conseguem expandir as suas consciências, reprogramar essas crenças que às vezes geram bloqueios e se tornarem bons comunicadores, excelentes terapeutas, excelentes pais, pessoas que alcançam resultados que realmente querem, pessoas mais felizes, eu estou ajudando verdadeiramente na mudança planetária. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que nós vamos ganhar do mundo do que aquilo que nós vamos doar, deixar aqui como uma marca. E eu decidi que eu quero deixar esse mundo um lugar mais bonito, mais amoroso. E eu comecei por mim, eu comecei essa reforma por mim. E agora eu posso ajudar mais pessoas também. E é por isso que eu e o Bruno nós estamos fazendo essa semana para vocês, porque nós sozinhos não conseguimos ensinar todo mundo e por isso que nós estamos compartilhando essas técnicas com vocês. Porque nós aprendemos aquilo que nós sabemos que gera resultados realmente efetivos. Assim nós te ajudamos e você nos ajuda também a cumprir e levar adiante essa missão. Bom, na aula anterior a gente falou bastante sobre como programamos ao longo da nossa vida as experiências e estruturas emocionais que temos, para que a gente possa compreender de uma forma mais simplificada. Eu vou explicar para vocês agora como que funciona essa estrutura emocional básica, que a partir daí formam todos os nossos sistemas de comportamentos, crenças e identidade. Bom, para que você possa entender, tudo na nossa vida começa a partir de um fato. Fato é apenas um fato. Por exemplo, se aqui na minha frente um carro colidisse com o outro, isso para você é um fato alegre ou é um fato triste? Depende, não é mesmo? Muitos de vocês vão dizer que é um fato triste, mas digamos que ninguém se machucou nesse acidente e que você é o dono de uma chapeação, de uma funilaria e acabou de acontecer esse acidente na frente aí da sua loja. Já não é mais tão triste assim, né? Porque a partir da experiência que você tem, a partir do seu ponto de vista, o fato que é dois carros se colidiram, para quem interpreta esse fato, ele pode ser alegre ou triste, não é mesmo? Então, para quem sofreu o acidente, é desconfortável, porque a pessoa vai ter que gastar com o conserto do carro, vai perder tempo, então pela experiência que ela está passando, o significado que ela dá para esse fato, ele não é o mesmo que você, que é o dono da loja que vai se beneficiar com este fato. Então, fato é fato. Outro exemplo, 11 de setembro, 2 aviões colidiram com as Torres Gêmeas. Isso é um fato. Para o mundo, né, para os americanos, até mesmo nós, quando vimos aquele fato, a gente deu um significado ruim para aquilo, né? Meu Deus, Terceira Guerra Mundial. O significado que a gente deu era de acordo com a experiência que a gente já tinha. Mas para o povo lá que seguia o Bin Laden, com certeza o significado que eles deram foi completamente diferente. Talvez para eles foi o significado de vitória, de conquista. Eu não sei qual que é o significado. E não tem significado bom, ruim, certo ou errado. Fato é fato.
O significado vai depender muito da história de vida, das suas estruturas que você já vem programando. Quando você se depara com aquele fato, naturalmente vem um significado. E junto com o significado vem uma emoção. Então, de acordo com o significado, vem esta emoção. Que aí pode ser alegria, tristeza, enfim, qualquer emoção que você sinta naquele instante. E a emoção é um dos elementos chaves aí de todas as nossas estruturas emocionais. Quanto mais intensa for a experiência, mais intensa é a emoção que você sente naquele momento. E você vai programar uma estrutura para a vida toda. Como, por exemplo, na história do violãozinho que eu contei no vídeo anterior. O fato foi o aniversário, a celebração, e o significado que a criança deu foi de estar muito feliz, fazendo as outras pessoas felizes. E isso foi muito intenso, uma experiência muito intensa, e a emoção que veio junto com esse significado foi também muito intensa. Se você já assistiu o filme Divertidamente, da Disney, e se você não assistiu, eu sugiro que você assista, porque para mim é um dos filmes mais incríveis que explica como que funcionam as nossas emoções e todas essas estruturas emocionais, né? Então, quando você tinha uma experiência muito intensa no filme, né, como no caso da Riley, quando pela primeira vez ela bateu com o taco de hóquei na bolinha e fez o gol, né? Aquilo criou uma experiência muito intensa e criou então uma estrutura, uma memória base, que isso vai depois da base para as ilhas de personalidade dela, tá? Então, para que a gente entenda de forma mais simplificada, tudo acontece dessa forma. Existe um fato, algo que acontece no território, no mundo, né? Que você, através dos sentidos, você vai passar por essa experiência, você dá o significado, através do significado você traz junto uma emoção, quanto mais intensa, mais forte fica essa estrutura, e isso vai dar base então para seus comportamentos, ações, reações, e isso vai montando então a sua estrutura de crenças, né? Você vai criando ali aquelas pequenas bolinhas, aquelas memórias, e quando você junta, né, várias memórias intensas, várias estruturinhas dessas que vão se ligando, você vai formando então as suas ilhas de personalidade, como no caso do filme Divertidamente. Ou uma crença. Uma crença ela é formada dessas pequenas estruturinhas aí interligadas. Uma crença ela é uma estrutura mais complexa, por exemplo, do que um comportamento. Comportamentos são estruturas mais simples, porém um conjunto de comportamentos vai dar base aí para as suas habilidades e as suas crenças. Então, essa é uma forma muito simplificada da gente entender como que a gente vai programando. Então, através das experiências, dos fatos que a gente vai vivenciando, através do significado que a gente dá para esses fatos, vão se formando então essas estruturas. Por isso que às vezes irmãos gêmeos que foram criados da mesma forma, ou seja, passaram pelos mesmos fatos, de acordo com o significado que cada um deles vai dando ao longo da vida, isso vai moldando a estrutura deles de forma diferente. Porque não importa o fato que você vivenciou, e sim o significado que você dá para a experiência. Por isso que para que a gente possa reprogramar qualquer estrutura dentro do nosso sistema, o que nós precisamos fazer é mudar o significado. Já que nós não podemos mudar o fato, porque o fato é o fato, já aconteceu. Aquela experiência já aconteceu. Nós não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos sim mudar o significado que nós escolhemos dar para aquela experiência. E quando a gente muda o significado, naturalmente a gente muda a sensação, a emoção que está atrelada a esse fato. E isso vai alterando, então reprogramando essas nossas estruturas emocionais. Então, se você, por exemplo, passou por uma experiência de trauma, uma experiência muito intensa, você precisa mudar o significado que
que você deu para essa experiência e trazer para si o aprendizado. Quando você faz isso, você tira aquele peso, né, aquela carga emocional que esta memória, esta lembrança te traz. Porque quando você se lembra de alguma experiência traumática, você traz, né, junto a sensação, a emoção. E se o significado que você deu foi ruim, a sensação ela é ruim e isso é desconfortável. Mas quando você consegue olhar de fora, perceber os aprendizados que você teve dessa experiência e mudar o significado, você muda junto a experiência e a sensação, a emoção que vem junto dessa experiência. Tá claro até aqui? Coloca aqui nos comentários se tá claro e já deixa também nos comentários alguma dúvida que você tem até agora, alguma dúvida que você talvez tenha tido no primeiro vídeo, talvez nesta aula. Coloque aí as dúvidas que você vai tendo aí ao longo dessa nossa semana, para que talvez no próximo vídeo a gente possa responder com mais atenção aí essa sua questão. No próximo vídeo, como eu falei, a gente vai entender um pouquinho mais como que através da comunicação eu consigo fazer esta ressignificação. Como que eu utilizo a minha comunicação para que eu possa então mudar o significado. Que parece simples, né? Muda o significado. Mas existe um passo a passo, existe uma forma para que você possa fazer isso. Mas no vídeo de hoje a gente vai se aprofundar mais nas emoções. Porque como a emoção ela é uma peça-chave nessa estrutura, a gente vai entender um pouquinho mais do porquê existem as emoções, qual que é a função biológica das emoções. Infelizmente, é algo que nós não aprendemos no dia a dia, nós não aprendemos isso na escola. Se você está triste, isso significa tal coisa, então você precisa fazer isso. Você já aprendeu isso em algum lugar? Infelizmente, muitas pessoas não aprenderam isso. Hoje, através da Disney, do Divertidamente, muitas criancinhas já estão tendo acesso a um pouco dessa informação e isso ajuda muito. Talvez até por isso que muitas das crianças de hoje em dia já são um pouquinho mais espertas, já entendem mais as suas estruturas emocionais. Mas quem tem a minha idade ou é mais velho do que eu, falar sobre emoção, chorar para um homem, tudo isso era visto com muito preconceito. E é muito importante que você entenda a função das emoções. Isso é ter inteligência emocional. Você está removendo mais uma daquelas cortinas, expandindo a sua consciência. Quando você está com um problema de saúde, o médico ele precisa identificar qual que é o problema, porque sabendo qual que é o problema, fica mais fácil de resolver o problema, de tomar o remédio certo. E dentro da nossa mente, nós também temos situações, ou seja, de acordo com a emoção, com algo que aconteceu, quanto mais fácil a gente identificar, mais fácil fica de você resolver o problema. Ou se você é um terapeuta, quando você identifica qual que é a estrutura, né, qual que é o problema emocional que está acontecendo, fica mais fácil de você diagnosticar e resolver o problema. Então é importante que a gente entenda um pouco mais aprofundado para que serve cada uma das emoções. Existem vários estudos sobre emoções, existem vários livros, mas para que a gente possa simplificar aqui o aprendizado, nós vamos falar de 4 emoções básicas no nosso sistema. No Divertidamente ele inclui mais uma, que é o nojinho, né? Mas aqui nós vamos falar destas 4 emoções básicas. Afinal, o nojo e o medo, eles estão um pouco interligados, então fica mais fácil da gente explicar, tá? De 4 emoções básicas que nós temos, 2 delas nos paralisam e 2 delas têm muita energia, que nos coloca em movimento, nos põe em ação. De 2 que nos paralisam, a primeira delas que nós vamos falar é o medo. Muitas pessoas acham ruim ter medo, mas o medo ele faz parte do nosso sistema. Se nós não tivéssemos medo, a raça humana não teria sobrevivido por milhares e milhares de anos.
uma pessoa sem medo talvez não ficaria aí com os seus dedos ou com as suas mãos, ou não ficaria vivo por muito tempo, porque se você não tem medo, você se coloca em situações que vão colocar em risco a sua saúde, a sua vida, tá? Então o medo, ele tem uma função biológica programada, né? Isso já vem de muitos anos de evolução. O medo, ele tem esta programação de nos proteger, seja fisicamente, né? Se você vai, por exemplo, entrar numa floresta e tem um animal perigoso, você vai sentir medo para proteger a sua saúde física, o seu corpo, a integridade física. Hoje em dia, a maioria das pessoas não passam por situações de risco de vida, né? É claro, dependendo do lugar que você mora, enfim, talvez você se coloque em situações. Mas na grande maioria dos casos, né, não é mais assim, né? Você não vive numa floresta, você não tem tantos perigos que colocam a sua vida em risco. Mas nós temos também o medo de nos expor a traumas, a situações psicológicas. Falar em público, por exemplo, né, quando a pessoa tem uma fobia social ou não consegue se expressar em público, nada mais é do que o medo, a emoção do medo, ou seja, as experiências que você vivenciou com esta emoção envolvida, criou uma estrutura emocional de proteção. Então, se eu me expressar em frente a essas pessoas, o que será que vão achar de mim? Então, para me proteger, o medo, a emoção, ela vai vir em primeiro lugar. Ela vai fazer com que você tenha ações e comportamentos para te proteger. Essas estruturas emocionais que eu expliquei antes, a maioria delas acontece do 0 aos 8 anos de idade. A gente vai passando por experiências e vai programando estas estruturas. Depois disso, nós não precisamos mais pensar tanto. Quando a gente passa pela mesma experiência novamente, pelo mesmo fato, o sistema ele já traz essa estrutura programada. Então você vai ter o comportamento de, no caso, medo de falar em público. Tá claro isso até aqui? Por exemplo, você não precisa, quando chega no banheiro, pensar: nossa, que lado abre a torneira? Será que é para esse lado, para aquele lado? Não. Quando você encontra uma torneira, você já vai e já abre. Você não precisa ficar pensando, porque você já passou por essa experiência, você já sabe como que aquela estrutura funciona. Mas quando é uma experiência nova, por exemplo, você passa de novo por essa estrutura, fato e significado. Quando você já conhece, você não precisa de novo dar o significado. Quer ver como é diferente? Você sabe abrir a torneira, né? Não sei se você sabe qual o lado que abre ou não abre a torneira. Coloca aqui nos comentários para saber se você sabe, né? Você precisa talvez pensar um pouquinho para descobrir isso. Mas você que já sabia abrir uma torneira, quando você se deparou pela primeira vez com aquelas torneiras de sensor, foi diferente, não foi? Eu lembro até hoje. Eu estava num restaurante de beira de estrada, indo para o litoral, quando eu entrei no banheiro e eu ia lavar a mão e não tinha o negócio ali de abrir a água. E aí eu achei estranho, né? E aí a experiência, ela é uma experiência nova, é um novo fato. Quando existe um novo fato, você precisa dar o significado. E aí quando você passa a mão, né, no sensor, que antes você não sabia que tinha um sensor, mas você passou a mão e a água saiu automática, sem você precisar fazer nada, né? Vem uma emoção, né, um significado, uma emoção diferente. Hoje você já conhece, hoje você chega no banheiro que tem uma torneira automática, você já vai, lava a sua mão, você já faz isso de novo de forma automática. Mas quando é uma experiência nova, um fato novo, você precisa passar por essa estrutura. Por isso que você tem medo de falar em público. Por mais que talvez hoje você saiba que ninguém vai te fazer mal, ninguém vai
matar você por você ter falado alguma coisa errada, mas existe o medo, né? Essa programação de se expor. Talvez de, vão me julgar, o que vão pensar de mim, né? Então, o medo, ele tem esta função biológica de te proteger, seja fisicamente ou psicologicamente. Tá claro? Ficou claro a função biológica do medo? A segunda emoção que nos paralisa é a tristeza. A tristeza, ela tem uma função biológica de te dizer que algo está errado com o seu sistema. Assim como a febre em um bebê diz para a mãe que alguma coisa está errada, alguma coisa na saúde física desse bebê não está legal, talvez uma infecção, um alimento estragado, e isso gera, né, febre no bebê para que os pais entrem em alerta, alguma coisa está errada. E a mesma coisa é a tristeza. Quando alguma coisa não está de acordo com o nosso sistema, mesmo que isto seja inconsciente, talvez você não tenha consciência do que está errado nessa estrutura emocional, mas quando alguma coisa não está de acordo, quando algo está errado no seu sistema, você se sente triste para te dizer: oi amigo, alguma coisa não está legal, presta atenção. Só que como nós não aprendemos isso na escola, nós não aprendemos isso no dia a dia com os pais, nós geralmente não damos muita bola para essa tristeza. E hoje em dia é fácil distrair a nossa mente, né? Com redes sociais, celular, videogame. Ou se você não gosta disso, você gosta de sair para o shopping, comprar coisas, comprar uma caixa de chocolate. Quando você faz outra coisa, naturalmente você está passando por uma experiência diferente e isso te traz uma sensação, né? Se você come, por exemplo, um chocolate, te dá uma sensação de conforto. Se você vai para o shopping e compra alguma coisa que você queria, isso te deixa feliz e não resolve o problema, porque a tristeza ela veio para dizer, alguma coisa está errada. Ir para o shopping, comprar um presente ou comer um bombom não resolve o problema, ele só te traz uma experiência bacana. Mas quando você não resolve o problema e esse problema ao longo do tempo ele vai se agravando, a tristeza, que tem a função de te dizer que algo está errado, ela vai aumentando, assim como a febre vai aumentando se você não resolver o problema. E aí, com o tempo, essa tristeza ela pode ficar tão grande ao ponto de te paralisar. Assim como a febre também te paralisa para que você fique quietinho e o seu sistema possa se curar. Então, se você tem um problema, se algo está te deixando triste e você não resolve, e aí acontece outro problema, e isso vai aumentando, você vai ficando cada vez mais triste. E isso é conhecido hoje como depressão, né? Quando você já tem um nível de tristeza muito elevado, você entra num estágio que nós chamamos de depressão. Cada pessoa passa pela depressão de formas diferentes, mas a estrutura emocional que está por trás da depressão é a tristeza. Você não resolve o problema, ao invés de resolver o problema, você compra uma caixa de chocolate e você vai empurrando com a barriga, né? Literalmente, vai empurrando com a barriga o problema até chegar em um estágio onde pessoas, infelizmente, às vezes não conseguem nem sair da cama de tão profunda que está essa tristeza. Então, se você está se sentindo triste, o objetivo, a função biológica da tristeza é te dizer que algo está errado. Então, se você não consegue lidar com isso, você não consegue, talvez de forma consciente, entender o porquê disso, é hora de você pedir ajuda. Existem profissionais que vão te ajudar a identificar este problema, qual que é a estrutura que está sendo acionada no seu sistema, para que você possa resolver. Quando você resolve o problema, você para de sentir tristeza.
E infelizmente hoje existe uma indústria que fatura muito com isso, né? Que é a indústria farmacêutica. E ela gosta de dar nome para as coisas, né? Síndrome disso, TDAH, várias coisas elas vão dando nome, porque para ela é muito mais fácil. Toma um remédio e resolve o problema. Só que o remédio, ele não resolve a estrutura emocional que gerou o problema. Ele apenas abafa o problema de forma química. Por isso que muitas pessoas passam anos e anos tomando remédio e não conseguem se livrar do remédio porque ela nunca parou para resolver a estrutura emocional que causou ou está causando o problema. Eu sei que é muito difícil para quem está já num quadro depressivo resolver o problema, mas o remédio ele é importante para que a pessoa, primeiro, de forma química, melhore um pouco para que ela volte a ter um pouco de energia, né, de vida, para que aí ela procure um profissional que vai ajudar ela a resolver o problema. Porque se ela não resolver o problema, ela vai continuar tendo que tomar remédio e o problema ele vai aumentando cada vez mais. E aí muitos desses remédios vão causando aí outros efeitos colaterais. E quanto mais tempo passa para resolver o problema, mais complexo, né, vai ficando essa estrutura emocional para que a pessoa depois tenha que lidar e resolver tudo isso, né? Imagina 5 anos tomando remédio, empurrando os problemas com a barriga, esses problemas vão se acumulando. É que nem o quartinho da bagunça, né? Se você nunca limpou o quartinho da bagunça, quanto mais tempo vai passando, mais sujeira, mais coisa tem acumulada ali. Então o trabalho para que você possa limpar tudo aquilo, ele vai ser maior do que simplesmente você chegar ali, não, essa caixa está fora do lugar, vamos colocar lá no lugar. Isso vai mantendo, né, isso de forma organizada. Tá claro? Função biológica da tristeza. Bom, as outras duas emoções nos colocam em movimento. Uma delas é a alegria. É muito bom a gente sentir alegria. Alegria é uma emoção que nos coloca muito em movimento. Quando nós estamos felizes, alegres, nós temos mais energia, mais disposição e conseguimos realizar muito mais coisas. Nós conseguimos ter energia para trabalhar 2 dias seguidos quando a gente está muito empolgado com um projeto. Nós conseguimos viajar por horas para chegar num local que a gente quer muito. Então, a alegria, ela é uma emoção que nos coloca em movimento. É muito bom nós sentirmos alegria. Só que existem 2 tipos de alegria. A alegria de longo prazo, que é essa sensação que nós sentimos quando estamos próximo das pessoas que amamos, quando estamos realizando a nossa missão de vida, quando estamos fazendo algo que realmente é importante, é valioso para nós. Isso é uma alegria saudável e não tem nenhuma contraindicação sentir essa alegria, essa plenitude, realização, enfim, qualquer nome que você queira dar para essa emoção. Mas tome um pouquinho de cuidado com a alegria de curto prazo. A alegria de curto prazo é essa que você sente quando você come um chocolate, quando você compra algo, quando você faz alguma coisa que te traz uma alegria. Mas ela dura pouquinho, né? Porque você comeu o chocolate, passou alguns segundos, passou um tempinho, ele saiu da sua boca, pronto, acabou a alegria. Essa alegria você tem que tomar um certo cuidado. Por mais que seja bacana e a gente gosta, né, de ser agradado, ter momentos felizes, mas essa alegria, se você não identificar o porquê você está fazendo o que está fazendo, ela pode te causar um grande problema. O primeiro problema é esse, né? Você tem uma tristeza, você não resolve a tristeza e ao invés de resolver a tristeza, você vai buscando aí pequenas pílulas de felicidade, pequenos bombonzinhos, né? Que você abre e te traz alegria. Então, ao longo do tempo, se você não resolve o problema, estas pequenas alegrias elas só estão
te enganando, fazendo com que você se distraia ao invés de resolver o problema. E esta alegria de curto prazo também faz com que muitas pessoas façam coisas que se arrependam para o resto da vida. Por exemplo, um jovem que vai para uma festa, enche a cara para se divertir e aí depois sai dirigindo. E muitas vezes tira a própria vida, quando não a de outras pessoas. Então, cuidado com esse tipo de alegria, né? Uma alegria de curto prazo. Olhe todo o cenário, veja se esta ação que você está fazendo para que você busque alegria faz um sentido maior, tenha algo a mais para a sua vida, ok? E por último, nós temos outra emoção que tem muita energia, que é a emoção da raiva. A raiva, ela tem uma energia muito forte, talvez até mais intensa do que a alegria. E a função biológica da raiva é destruir aquilo que nos está impedindo de alcançar o que nós gostaríamos. Só que tome muito cuidado quando você está sobre o efeito, esta energia da raiva. Porque, infelizmente, é sobre essa emoção que muitas pessoas falam coisas que se arrependem para o resto da vida. É sobre essa emoção que muitas pessoas, em um momento de raiva, magoam um filho, destroem relações de anos. É sobre essa emoção que muitas pessoas destroem e colocam a perder relações importantes para a vida dela. Então tomem muito cuidado. Porque como que funciona? Por exemplo, eu quero chegar até aqui. E aí eu vou caminhando, né? Eu vou caminhando em direção a esse objetivo. Eu tenho um objetivo que é chegar aqui. E eu vou indo em direção a esse objetivo. E alguma coisa me impede. Ok, no primeiro momento eu vou tentar desviar, vou tentar fazer um caminho mais longo por aqui ou ir por aqui. E algo me impede. E aí eu vou mudando, né? E algo me impede. E eu tento de novo, algo me impede. Tento de novo, algo me impede. E aí, quando você, né, passou por uma situação que já não tem mais controle, e isso varia de pessoa para pessoa, né, de acordo com as experiências que a pessoa viveu na infância, pode ser que seu nível de raiva seja maior ou menor. Tem aquelas pessoas de pavio curto, né, que já entram no modo raiva muito antes. Quando algo, né, ou alguém, alguma coisa está te impedindo de alcançar o objetivo, a raiva vem para que ela possa destruir o que está te impedindo de realizar este objetivo. Então ela é sim uma energia muito poderosa. Eu já realizei muitas coisas na minha vida que eu tenho orgulho por sentir raiva. Talvez por alguém ter dito que eu não era capaz e aí eu senti raiva e eu fiz porque eu tinha essa energia da raiva me movendo. Eu não sei o que me motivou, mas eu tenho sim experiências e eu acredito que você também já tenha conquistado coisas na sua vida graças à energia da raiva. Mas tome cuidado de não falar algo, destruir algo que você não queira simplesmente porque você está agindo sobre a energia da raiva. Todas essas emoções que eu falei, quando você vivencia ela de forma muito intensa, o seu sistema, todo o seu corpo, ele age no piloto automático. Porque o nosso sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro onde estão estas emoções, ele antecede muito o nosso sistema lógico, o nosso córtex, né? O córtex cerebral. Então ele age de forma muito mais intensa e muito mais rápida no seu sistema. Por isso que muitas pessoas falam, eu agi na emoção. Você age na emoção. Aqueles sistemas que estão programados, aquelas estruturas que já estavam programadas, elas vão agir na emoção. Quando você está passando por uma experiência que te traz essa estrutura emocional de raiva, você vai agir sobre emoção, você não vai raciocinar naquele momento. Você precisa ter
outras estruturas, um controle mental já programado para que você consiga controlar, né? Controlar sua raiva, controlar essa felicidade aí de curto prazo. Então, tome muito cuidado com a energia da raiva. Então, essas são as 4 emoções básicas para que você possa entender ainda mais como que funcionam estas estruturas emocionais, porque é através dessas emoções, das experiências que você foi passando, que geraram essas emoções, que você foi criando estruturas emocionais. E estas estruturas emocionais, a grande maioria delas, estão lá guardadas no nosso inconsciente. E para o nosso inconsciente, uma característica, né, do nosso inconsciente é que não importa quando que essa experiência aconteceu, quando que isto foi programado. O que importa é a intensidade que a emoção que está envolvida com aquela experiência tem. Se a gente trazer o exemplo do filme Divertidamente, quanto mais intensa era a experiência, isso criavam, né, memórias base. Estas memórias base é o que forma a sua personalidade, a sua identidade, as suas crenças, né? Quando você, por exemplo, no caso da Riley, que teve várias experiências intensas com o Rocky, né, com o esporte que ela gostava de praticar, isso fazia com que ela tinha essa personalidade, a ilha do Rocky. Quando você está vivendo uma situação que vai contra essa sua estrutura, como no caso ela tinha a ilha da honestidade, só que por outras situações ela estava indo contra a esse valor que ela tinha, ela estava começando a mentir para os pais. Isso começa a pôr o seu sistema em conflito, em colapso, né? E quanto mais intenso, quanto mais contra você vai a essas estruturas programadas, mais caos você vai criando no seu sistema. Por isso, de novo, é muito importante que a gente compreenda e expanda a nossa consciência para que a gente possa reprogramar estas estruturas, para que a gente mantenha o nosso sistema funcionando de forma harmônica. Isso faz com que a gente tenha mais controle sobre as situações e coisas que queremos para a nossa vida. Na próxima aula, a gente vai explicar em mais detalhes como reprogramar estas estruturas. Mas nós vamos fazer um exercício agora para que você possa identificar memórias inconscientes. Porque, como eu falei, muitas dessas estruturas estão no nosso inconsciente, estão gravadas há muito tempo. Então, para que você possa reprogramar alguma dessas estruturas, você precisa trazer para a consciência, você precisa buscar lá no seu banco, né, de memórias, dentre aquelas várias fileiras de memórias que tinham lá no filme, a memória que faz parte dessa estrutura emocional. Quando você traz a memória, você está trazendo junto o fato. E aí, naturalmente, você vai trazer para a consciência o significado que você deu para aquele fato. E aí fica muito mais fácil, através da comunicação hipnótica que nós vamos falar no próximo vídeo, ressignificar essa estrutura. Então, o exercício que a gente vai fazer agora, que é um exercício rápido, nós vamos buscar memórias que estão lá no nosso inconsciente, para que a gente possa reprogramá-las. Bom, nós temos experiências agradáveis e desagradáveis. Como aqui é um exercício, o meu objetivo é você experimentar um exercício para que você possa buscar memórias. Mas nós vamos buscar memórias agradáveis. Em um processo terapêutico, você muitas vezes vai ter que trabalhar com questões desagradáveis. Como aqui é um curso, são mais de 10 mil pessoas cadastradas, nós não conseguimos dar um suporte terapêutico para todas as pessoas, ainda mais de forma gratuita. Então, nós vamos trabalhar, né, neste exercício
uma memória agradável, algo que seja prazeroso para você. Talvez se lembrar de um fato da sua infância que você não se lembrava, mas que foi muito importante para a sua vida. É muito legal essa experiência. A Beta vai contar para vocês uma história de quando ela fez esse exercício. Vou contar uma história engraçada pra vocês, tá? Hoje aqui em casa a gente ri bastante, mas na época eu fiquei muito irritada, gente, de verdade irritada. Fui fazer o meu primeiro curso de programação neurolinguística. Pra eu conseguir fazer aquele curso, porque o investimento na época era muito alto, era R$6.000, o curso, tinha mais a passagem, mais a hospedagem do hotel, era em torno de 7 dias que eu precisava ficar dentro do hotel, então eu também ia ter que abrir mão do meu trabalho. E eu lembro que na época eu precisei assim, me organizar muito para poder fazer o curso, porque o investimento era realmente alto. E eu não tinha nem aquele dinheiro, mas eu realmente queria fazer muito, muito, muito. Eu dei um jeito, porque eu já tinha visto outras pessoas falando como era maravilhoso e pessoas que saíram do curso completamente transformadas, pessoas que eu conhecia. Então eu fui com uma expectativa muito alta, né, de curar os meus problemas de comunicação. Eu já tinha feito vários processos de terapia, eu fiz faculdade de jornalismo, de comunicação social, nada tinha funcionado pra mim, eu não conseguia ainda me expressar claramente. E aí eu fui para esse curso muito ansiosa, também tava com um pouquinho assim de medo, né, porque eu ia ter que me expor na frente de todo mundo, falar em público, será que eles iam fazer isso comigo? Mas eu não tinha outra ideia na minha mente que não fosse essa, trabalhar a minha expressão, a minha comunicação, curar a minha fobia de falar em público. O Bruno também estava nesse curso, a gente se conhecia, mas a gente não se falava muito, porque ele era muito tímido, eu mais ainda. E nunca, gente, na minha vida passou na minha cabeça ter qualquer envolvimento, qualquer relacionamento amoroso com ele. E aí os dias foram passando, a gente foi fazendo vários exercícios e chegou o dia de fazer um exercício chamado Cata Joias. E nesse exercício, através de uma condução, eu teria acesso a muitas joias, memórias do passado e também memórias do futuro, né? O que são as joias? Momentos lindos, momentos maravilhosos que eu ia tanto colher no passado quanto no futuro e já estavam programadas na minha mente, mas que eu teria consciência naquele momento. Então eu fiquei realmente muito ansiosa por esse exercício. Eu já queria me ver palestrando, me comunicando, publicando o meu livro. Enfim, tudo aquilo que eu sonhava, eu queria visualizar naquele meu futuro. Eu estava com muita expectativa. E aí eu fui conduzida, né, por uma colega para fazer aquele exercício. E a primeira coisa que eu visualizei foi eu me casando com o Bruno. Daí eu já meio que me irritei. Parei o exercício e falei pra minha colega, vamos começar de novo, porque eu acho que alguma coisa deu errado aqui. Pareceu um rosto de uma pessoa errada no meu futuro. E ela falou, tudo bem, a gente tem todo o tempo pra fazer esse exercício. E aí eu parei, respirei, trouxe a minha mente pro momento presente de novo e comecei a refazer o exercício. E aí chegou o momento também de colher a primeira joia do futuro. E o que apareceu na minha linha do tempo? Uma linda casa, muitos animais e o Bruno. E aí eu pensei, não pode de novo não, né? O que essa pessoa que não tem nada a ver com a minha vida tá fazendo aqui no meu futuro? Não, tem alguma coisa errada. Automaticamente eu comecei a criticar o exercício. Gente, pra mim esse exercício não tá dando certo. Eu não me vi fazendo nada daquilo que eu queria, eu não quero mais fazer, eu senti vontade de chorar na hora de tão irritada que eu fiquei, eu saí de lá chorando. Eu não sei nem porquê, mas eu fiquei muito irritada. E eu fiquei tão irritada que quando o Bruno aparecia em algum momento assim do curso, eu dava um jeito de me afastar, eu ia fugindo daqui e dali, eu criei um ranço com ele muito grande naquele momento. E gente, sabe aquela frase que diz assim, desta água nunca beberei? Pois é, não só bebereis, como me casei com esse homem. E hoje nós temos muitos animais. E quando o arquiteto da nossa casa estava projetando e nos mandou a foto do desenho, daquilo que ele tinha desenhado. Gente, eu me emocionei tanto na hora, porque eu lembrei desse dia. Porque a casa que ele mandou pra gente era igualzinha à casa que eu vi nesse exercício. Muitas e muitas das coisas que eu já realizei, eu visualizei nesse exercício, porque eu programei lá no meu inconsciente. E muitas vezes a gente programa coisas sem saber. Muitas coisas do nosso futuro já estão programadas. E esse hoje é o meu exercício favorito de programação neurolinguística, porque ele surpreende
realmente naquilo que ele nos mostra. E vai ser mais um presente para vocês nessa semana. E a minha dica é: aproveitem muito! Só teve um erro na minha história. Eu visualizei, além da nossa casa e do Bruno, eu visualizei 6 cachorros. E vieram 6 gatos e 3 cachorros. Então, gente, não se apeguem muito aos detalhes, tá? Se aparecer um unicórnio pra você, não é que vai se materializar o unicórnio, porque tem algo lá no seu inconsciente que tenha relação com isso. Anota tudo que aparecer pra você e aproveita, porque esse exercício é maravilhoso. Bom, como que vai funcionar este exercício? Vai ser uma meditação guiada, nós vamos conduzir o tempo inteiro para que você vá se lembrando aí de períodos da sua vida. O mais importante para que você comece o exercício é você identificar uma sensação prazerosa. E como que nós vamos fazer isso? Lembra na aula anterior que a gente falou o que você quer? Um objetivo que você tem para a sua vida? Então, quando a gente começar o exercício, você vai se lembrar, né, desse objetivo e vai se imaginar no futuro com este objetivo realizado. Como eu falei, para o nosso inconsciente não importa se a experiência é real ou imaginária. Quando você se imaginar vivendo, né, esse objetivo realizado, naturalmente você vai ter uma sensação desse objetivo, que eu não sei qual é o nome dessa sensação, mas é uma sensação agradável, prazerosa, né, uma felicidade, enfim, eu não sei o nome que você vai dar para essa sensação, mas ela é uma sensação agradável, prazerosa. Se você não conseguir, né, tiver vindo uma sensação desagradável, vai fazer outra coisa, volta e faz de novo o exercício. Porque é muito importante que a gente comece o exercício com esta sensação prazerosa. Por quê? Porque nós armazenamos as memórias, as informações no nosso sistema por gavetinhas de sensação. Então é como se no nosso sistema tivesse uma gaveta só dos momentos felizes, outra gaveta só dos momentos que eu senti realização por estar com a pessoa que eu amo, outra gavetinha de momentos de conquista, né? Então nós vamos guardando essas informações por gavetinhas. Então, se você começar o exercício com uma sensação desagradável, é como se você estivesse abrindo uma gavetinha de momentos desagradáveis. Então, né? Como eu falei, para o exercício, distrai a sua cabeça, vai fazer outra coisa depois num outro momento, né? Por exemplo, você acabou de brigar com a sua esposa e aí você vai sentar para fazer o exercício. Você acabou de abrir a gavetinha de algo desagradável. Então não é o momento de você fazer o exercício. Vai fazer outra coisa, em outro momento você para e faz o exercício. Bom, nós vamos deixar ele aqui embaixo para que você possa fazer no melhor momento para você. Mas eu já vou explicar aqui como que vai funcionar para que na hora fique mais fácil de você passar pelo exercício, tá bom? Então é isso, a primeira parte do exercício é você se colocar numa situação onde venha esta situação prazerosa. E aí depois nós vamos conduzindo você a trazer memórias do seu passado. Então, com 20 anos de idade, depois 19 anos de idade, 18. Então, quando eu falar, por exemplo, 15 anos de idade, lembre-se de um momento que você estava com 15 anos de idade. Qual situação, qual experiência que você se lembra aí com 15 anos de idade? Eu vou dar um tempinho, né? Você vai se lembrar. Pode ser que venha uma lembrança rápida, pode ser que em determinado momento não venha nenhuma lembrança, talvez você não tinha nenhuma experiência ali com os 15 anos de idade. Então, tudo bem. Depois nós vamos para 14, 13, né? Nós vamos indo até chegar aos 0 aninhos de idade, né? Então, muito provavelmente, você vai ter bastante memórias ali na sua adolescência, na sua infância, com 6, 7, 5. Talvez para algumas pessoas vai se lembrar de coisas com 4, com 3, com 2, né? A grande maioria das pessoas consegue ter memórias aí até 2 aninhos de idade. E algumas outras pessoas conseguem ir além, né? Com
1 aninho de idade, talvez dentro da barriga da mãe, né? Então nós vamos conduzindo. Então se você não teve nenhuma sensação, não está vendo nada, ok, espera um pouquinho, né? E aí depois nós vamos voltando e vamos conduzir aí o resto do exercício para que você possa sentir, né, essa sensação e talvez se lembrar de momentos que foram aí muito importantes para você, para a sua história de vida. É muito legal esse exercício, é muito prazeroso passar por esse exercício. Pode fazer ele mais de uma vez, tá? Só que, claro, traga outra sensação, né? Se você for fazer ele de novo, faz com uma sensação prazerosa diferente, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai aprender e entender como que a gente vai ressignificar estas estruturas emocionais através de uma comunicação aí muito poderosa, que é uma comunicação hipnótica. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na página. Eu recomendo que vocês usem fones de ouvido, que escolham um lugar onde vocês não sejam interrompidos, para que vocês possam realmente se aprofundar. Faça também num horário que seja bom para você, que você possa realmente se entregar, se aprofundar, porque o que você vai visualizar nesse exercício é lindo, é mágico e faz a gente ficar assim muito, muito feliz. Ok? Então é isso para essa aula. Um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.